Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha irmã, meu irmão, é uma alegria imensurável estar aqui com vocês nessa noite, noite especial, né? Com a graça de Deus. Último dia do mês mais abençoado que tem, que é o mês de maio, mês de Nossa Senhora, o mês das graças. Então é uma alegria imensa. Eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer a partir do versículo 6, no capítulo 55 de Isaías: Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado o seu comportamento, e o pecador os seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois os meus pensamentos não são os vossos, e o meu modo de agir não é o seu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear, e o pão a comer. Assim acontece a palavra que a minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o Senhor tem muito para nós nessa noite. Uma palavra que é muito viva. Uma palavra que ela é eficaz para os nossos tempos. Uma palavra que acaba meio que gritando aos nossos ouvidos aquilo que é a realidade espiritual do nosso tempo. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a um exercício de fé. Porque eu não quero pregar para satisfazer o seu coração, o seu ego, a sua vaidade. Muito pelo contrário, nós precisamos destruir todas elas. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, propriamente a Escritura, ela só existe por uma finalidade: para salvar a minha e a sua alma. Essa é a missão da palavra. Por isso que o Senhor nessa noite, Ele termina dizendo para nós que enquanto a palavra não realiza em nós o seu fruto, enquanto ela não realiza em nós a semente que germina no nosso coração, ela não voltará. Por isso, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, ela vai nos incomodar. Quero convidar você num ato de fé, dizer para quem está do seu lado: a palavra do Senhor, vai aí, fala para quem está do seu lado aí, vai. Solta a sua voz e fala: a palavra do Senhor vai incomodar o seu coração, mas é para o seu bem e para a sua salvação. Meus irmãos, o tema dessa pregação é preciso renunciar ao pecado para alcançar a graça de Deus. Meus irmãos, e não é um tema fácil, porque quando nós dizemos de pecado, hoje nós vemos que o nosso povo está tão carente, nosso povo está tão, como diz o outro, se encostar no copo, o copo cair no chão, quebra. Então, meus irmãos, é um tema muito delicado, mas que o Senhor nos dará a graça e a maturidade para a gente entender, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, só que para a gente entender o que a palavra quer nos dizer, nós precisamos ver o contexto do qual foi profetizado essa palavra no livro de Isaías. Meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Isaías é considerado na casa de Israel o maior dos profetas que já existiu. Inclusive, a primeira pregação, a primeira proclamação que Jesus escolhe para a sua vida missionária é um livro do profeta Isaías. Para você ver que esse profeta, ele tem uma centralidade, porque ele é quem mais revela a pessoa de Jesus de Nazaré. É ele quem vai falar do servo sofredor.
É Ele quem vai falar sobre a Virgem Maria, quando lá no capítulo 7 ele vai dizer que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Emanuel. Então é Isaías quem fica a cargo de anunciar verdadeiramente a pessoa de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a própria palavra do Senhor vai dizer que tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 53 de Isaías. Ele só é comparado ao Evangelho. Para vocês verem o tanto que Isaías revela-nos o Cristo. Meus irmãos, e esse menino, porque ele foi chamado com 20 anos a ser profeta. Com 20 anos, Isaías começa a profetizar. E aí, meus irmãos, existe duas partes do livro de Isaías. A primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Ele profetiza como justiça de Deus. Ele profetiza contra a idolatria, contra as falsas doutrinas, contra o pecado do povo de Deus, que levaram o povo de Deus ao exílio, que levaram o povo de Deus novamente a pecar contra o Deus vivo de Israel. Então ele vai anunciando várias coisas, e a justiça de Deus pedindo: povo meu, converta, eu vou mandar o Messias. E meus irmãos, a partir do capítulo 40 até o capítulo 66 de Isaías, o profeta ele muda o seu profetismo, porque agora o Senhor vai consolar e dar a esperança da restauração de Israel. E aqui nós estamos no capítulo 55, exatamente na centralidade da consolação do Senhor. E é nesse sentido que o profeta vai dizer, e aí eu quero falar 4 coisas para você, para a gente adentrar no tema rapidinho. Existem só nesses versículos que nós lemos, do versículo 6 ao versículo 11, existe 4 ordens que o Senhor está dando para nós. Repete comigo: 4 ordens. Não, abra a sua boca e fala, vai. 4 ordens. Meus irmãos, a primeira ordem é buscai. Repete comigo, a primeira ordem. A segunda ordem é invocai. A segunda ordem. A terceira ordem é renunciai. Vai, a terceira ordem qual que é? E a quarta ordem, por fim, chama voltai. Meus irmãos, nessas 4 nós vamos trabalhar a terceira ordem que o Senhor está nos dando. Meus irmãos, eu não sei como que é lá na sua casa, mas lá em casa é assim. Quando a mãe da Isabela fala para ela que ela tem que fazer uma coisa, ela tem que fazer. Quando o pai da Isabela, que sou eu, fala para ela que ela precisa, ela necessita fazer alguma coisa, ela tem que fazer, não existe uma opção. Compreende isso? Então, quando Deus dá uma ordem, é para que a gente possa executar. Para que nós possamos de fato caminhar na presença do Senhor. Esse Deus zeloso da nossa alma, Ele está nos dando 4 ordens nessa noite. A primeira, buscai. E que bom que você já chegou, porque isso é um sinal de busca. Porque você poderia estar debaixo de uma edredom nesse frio, amém? Seria muito bom, mas você renunciou. Uma parte de você já renunciou para estar aqui, compreende? Então a primeira etapa nós já fazemos. Nós já estamos aqui buscando aquele que tudo é. A segunda coisa é invocai. Esse invocai, meus irmãos, é o que o grupo de oração ele faz com maestria, porque a toda hora os irmãos estão pedindo para você: canta, dança, clama ao Senhor. Meus irmãos, isso é lindo, porque, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos fracos, nós estamos frágeis. Mas os irmãos do grupo pedem, né? Levanta as mãos, solta a sua voz, isso nos ajuda a rezar. Então esse segundo ponto nós já fizemos. E aqui exige o segredo desse grupo de oração para essa noite. Renunciar é fácil, meus irmãos? Olha para quem está do seu lado aí, pergunta para essa pessoa: renunciar é fácil? Meus irmãos, não é. Não é fácil. Você que está em casa,
Renunciar não é fácil, porque exige de nós um ato de fé. Não dá para você simplesmente falar assim: eu vou renunciar à bebida só hoje, mas amanhã eu estou com um copo de cerveja na mão. Isso ainda não é renúncia. A renúncia de fato exige de nós um compromisso daquilo que nós renunciamos. Meu irmão, minha irmã, se você precisa renunciar a um pecado, é necessário você lutar todos os dias para não cair nele. Porque, meus irmãos, o catecismo da Igreja Católica e a palavra do Senhor nos deixa claro que quando Adão e Eva caiu no paraíso, deixou para cada um de nós uma consequência disso, que se chama más inclinações, ou como queira, aquela palavra muito bonita, concupiscência da carne. Todos os dias, hora que você levanta, sem exceção, sem nenhuma exceção, nenhum dia, sem exceção de nenhum momento, a sua carne grita para você pecar. Basta você abrir os olhos e a sua carne está dizendo: peque. Meus irmãos, seria muito cômodo para nós, cada um de nós que nós estamos aqui, todos nós poderíamos estar em casa, às vezes rezando o nosso terço, às vezes rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria. Isso seria muito cômodo, o que também nos torna muitas das vezes frágeis e fracos. Porque a fé não é egoísta, a fé é para o outro. A nossa fé só é manifestada quando nós estamos em comunidade, já começa daí. Quantas das vezes você já teve preguiça de rezar? Quantas vezes você precisava ir na missa, chegou uma pessoa na sua casa, você deixou de ir na missa para atender a pessoa? Então todos os dias, a nossa carne vai nos dizendo: peque, é mais fácil, é mais cômodo. Só que, meus irmãos, a consequência do pecado é a morte. Meus irmãos, todas as vezes que nós vemos um pai de família embriagado, é para nós chorarmos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, tem um santo da igreja, que é Dom Bosco. Ele vai dizer para mim e para você, que a primeira armadilha que o demônio pega para destruir um jovem e uma família é a bebida. Por quê? Porque tira de nós a sobriedade, a razão, tira de você aquilo que você é como pessoa. Compreende como isso é astuto, meus irmãos? Meus irmãos e minhas irmãs, como é difícil hoje a gente falar para um jovem: viva na modéstia, usa roupa de modéstia, porque você não nasceu para ser objeto nas mãos das pessoas, mas você é filho, você é templo vivo do Espírito, merece todo o amor, merece toda a graça de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tendo que quase que andar com um cobertor na mão para encobrir as pessoas, porque a gente não tem nem como mais olhar para o rosto da irmã, porque ela já está mostrando tudo. Mesma coisa dos rapazes. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde a sensualidade, meus irmãos, eu fiquei estarrecido. O irmão veio comentar comigo que estatisticamente falando, 45% dos conteúdos da internet são de sexualidade. Meus irmãos e minhas irmãs, pensem vocês que são pais. Olha, 45% se remete a sexo. E não é sexo assim não, é sexo sagrado. Meus irmãos, isso é muito forte. E nós somos convidados a todos os dias renunciar a tudo isso. Por quê, meus irmãos? Porque a sua vida é um brevíssimo segundo nessa terra. E não vale, meus irmãos, não vale você pecar a vida inteira e perder a sua família, a sua dignidade, o seu trabalho, as pessoas que você ama. Não vale. E é isso que o Senhor vem nos revelar com essa passagem de Isaías. Ei, é tempo de buscar, é tempo de voltar, é tempo de clamar, mas principalmente é tempo de renunciar. Por isso eu quero te falar uma coisa com muita verdade, que nessa noite eu quero te falar que você é um guerreiro, você é uma guerreira. Porque diante do frio,
diante daquilo que você poderia fazer de mais cômodo, você veio até aqui, e o Senhor te atraiu até aqui. E isso é louvável, meus irmãos, porque é isso que nos torna homens e mulheres de fé. Mas nessa noite nós precisamos tomar uma decisão. E eu acho muito bonito, meus irmãos, eu vou dar só 2 exemplos para a gente começar a rezar. O primeiro deles está mais perto de nós, então é mais fácil da gente entender. Meus irmãos, quem aqui conhece a história de São Francisco de Assis? Levanta a mão. Conhece a história de São Francisco de Assis? Mas resumidamente falando, meus irmãos, ele era muito rico, podia ter tudo, podia ter todas as mulheres também, de uma família muito nobre, mas se depara dentro de si com aquilo que depois Santo Agostinho vai nos ensinar, né? Que o nosso coração fica inquieto, enquanto não encontramos, enquanto não repousamos em Jesus Cristo a nossa vida. E aí, meus irmãos, estava passando na Semana Santa, a procissão, perto, e ele se depara com Jesus crucificado, Jesus na frente. Quem assistiu o filme de São Francisco de Assis sabe disso. E ali o Senhor fala com ele. Ali se dá a conversão dele. Meus irmãos, ele larga tudo. Riqueza, prazer, até mesmo, né? A aparência. Porque muitas das vezes também a gente se esconde na aparência. A gente quer ser bonzinho para todo mundo e para todos, mas na verdade nós precisamos arrancar as máscaras. Admitir que nós precisamos de Deus. Admitir que nós somos pecadores. E aí com isso, meus irmãos, por que eu trouxe Santo Agostinho? São Francisco de Assis, desculpa. Porque ele tem uma frase muito marcante. Ele vai dizer assim que quem a tudo renuncia, tudo receberá. Essa é a frase que me marcou muito preparando essa pregação. Porque, meus irmãos, quando nós renunciamos tudo aquilo que é acréscimo, quando renunciamos tudo aquilo que não vem de Deus, quando nós renunciamos o nosso pecado, nós recebemos toda a graça que vem de Deus. Aí sim a nossa vida tem sentido. Aí sim a nossa vida tem de fato, meus irmãos, não somente sentido, mas ela passa a ter valor. Aí sim você se reconhece como pessoa única, porque é isso que Deus fez. Deus te fez único, Deus te fez única. Não tem outra igual, não vai ter. E deixa eu te falar, a sua vida é uma só. Você está sendo chamado todos os dias por Deus para ser uma mulher, um homem santo, um homem justo, uma mulher justa. Mas para isso todos os dias o Senhor precisa transformar o seu coração. Para isso todos os dias o Senhor precisa te chamar mais uma vez. E por isso, meus irmãos, como vai dizer a própria palavra do Senhor e o próprio Jesus, Ele vai nos ensinar mais ou menos assim, meus irmãos. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não existe outro caminho. Meus irmãos, não existe outra verdade para nós. Enquanto você não renunciar ao seu eu para viver as coisas de Deus, tomar a sua cruz de todos os dias, lutar contra todo pecado que te afaste de Deus, pode ser que a gente se perca se a gente não fazer esse caminho. Porque tem uma santa da igreja chamada Santa Rosa de Lima. Ela vai dizer que fora da cruz não existe outra escada para o céu. Meus irmãos, não queira viver sem a cruz do seu dia a dia. Queira abraçar a sua cruz, renunciando o seu eu todos os dias. Renunciando esse pecado. Renunciando, às vezes, as vestes, as fofocas, as contendas, as brigas. Porque, meus irmãos, se nós morremos em pecado, principalmente pecado mortal, sem arrependimento, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1818 em diante, até o 1820, vai dizer que se a gente morrer em pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, no ato da nossa morte, iremos para o julgamento, e do julgamento vamos para o inferno direto. E aí, meus irmãos, não adianta clamar mais a Deus. A maior tristeza de irmos para o inferno é que nunca mais poderemos ver ou sentir a Deus. Mas nessa noite, meus irmãos, o Senhor tem muito para nós, porque, meus irmãos, Ele quer nos dar a graça de sermos transformados pelo Espírito Santo.
E o Senhor quer transformar o meu e o seu coração, porque Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que nós tenhamos de fato uma vida nova, que nós possamos sair daqui homens e mulheres novos. E para isso, meus irmãos, o único jeito de nós renunciarmos à nossa vida velha, o nosso homem velho, a nossa mulher, a mulher velha em nós, o único jeito é pela força do Espírito Santo. Não tem jeito, é só pela graça de Deus. Por isso, meus irmãos, quando Jesus promete o Espírito Santo, Ele vai dizer que o Espírito Santo viria como força. Você já se perguntou por que o Espírito Santo viria como força? Meus irmãos, exatamente porque muitas das vezes nós precisamos de força para sair do pecado. Nós precisamos dessa força que nos impulsiona a ir para frente. Essa força que nos alimenta, que nos conduz. É a força que muitas das vezes, quando você está caindo no pecado, te relembra, volta. Aí ela vai começar a te dar essas 4 ordens. É o Espírito Santo que começa a falar em você e começa a mexer no nosso coração, na nossa vida, dizendo: buscai o Senhor, invocai o Senhor, renuncie o seu pecado, querido, vai buscar a confissão, volta para o seu Senhor. Porque o Espírito Santo sabe que longe de Jesus nós não somos nada. Nós não podemos ser felizes. Nós não podemos ser livres. Porque você é filho de Deus. Amém?